Oi, gente, tudo bom? Ó, eu falei que eu ia responder e vou, tá ok? São as perguntas da minha xará. Olha, me colocou numa saia justa, mas eu copiei as perguntas, né, que você deixou nos comentários e vamos para as respostas. Gente, eu só quero deixar claro assim, não é muito o que eu faria, gente. Eu já falei isso várias vezes. Vocês não têm que pensar naquilo que eu faria, vocês devem pensar naquilo que é bom para vocês. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou uma pessoa, eu reajo de uma forma em relação às coisas e decisões que eu tomo, e eu sei lidar com isso. Bem como as coisas que me atingem para eu ter que tomar de repente uma atitude, uma decisão, também, ainda mais se for em questão amorosa, cara, também não vai ser igual ao seu, né? Concorda comigo? Então, assim, eu acho muito arriscado falar assim, igual eu vi que as perguntas foram muito direcionadas ao que eu penso e como eu agiria. Então, eu vou responder sim, tá certo? Mas eu vou responder sim. Vocês tendo a consciência, plena consciência que eu estou respondendo, porque é como eu sou, tá certo? E em relação à pessoa ao qual eu estou relacionando, ou me relacionei, ou quero me relacionar. Eu não sei como que vai ser a pergunta, que eu não lembro. São muitas perguntas, mas assim, o que eu estou deixando claro que é uma tomada de decisão da maneira como eu ajo, mas também considerando a pessoa. A gente dá uma olhadinha aqui, considerando a pessoa com quem eu estou ou com quem eu possa vir a estar, tá certo? Que vocês têm que levar em consideração que são diferentes. Eu sou diferente e a pessoa com quem eu estou me relacionando também é diferente de vocês, de com quem vocês estão se relacionando, percebe? Depende muito da pessoa, né? Então, às vezes, aquilo que dá certo para mim, eu já falei isso, aquilo que dá certo para mim não quer dizer que vai dar certo para o outro. Aquilo que eu consigo lidar também não quer dizer que o outro vai conseguir lidar da mesma forma. Percebeu? Então, vamos lá. Como eu falei, eu sou cegueta, né? Para escrever, eu uso óculos. E para dirigir também. Então, vamos, eu tenho que pôr ceguinha na cara. Olha, essa pergunta veio do vídeo onde eu falo que a pessoa está se enganando, que ela acha que é amor e que não é, né? Que às vezes ela é movida. Ela passou uma vida inteira, de repente, afirmando para ela mesma que ela amava o outro e que de repente aquilo é uma mentira, né? E não é verdade. E agora ela acaba com o tempo até acreditando que é amor, mas não é amor. Tanto que não é que ela se oportuna com outras pessoas. Então não é amor, né? Então vamos lá. Mas o vídeo é esse. Tá aí já gravado no canal. Quem quiser recordar antes de ouvir aqui o pergunta, né? A resposta. Vai lá, assiste, vai ser legal, né? É bom que você deixe seu comentário aí também, me ajuda. Ela perguntou para mim assim: é possível uma pessoa achar que ama a outra e não ama? Quando isso pode acontecer? Acabei de falar, né? Eu nem cheguei a ler aqui a pergunta, mas eu acabei de falar. É possível, sim, claro que é. Como eu falei, ela passa de repente uma vida inteira afirmando para ela mesma, se justificando que ela está com aquela pessoa por amor e de verdade não é amor. De repente ela está por
gratidão. De repente ela tá, porque às vezes a pessoa foi muito legal com ela numa determinada época, e aí ela se sente meio que obrigada a retribuir. Então ela permanece naquela situação, naquela vida, naquele relacionamento sem, entendeu? Sem sentir nada pela outra pessoa, mas acreditando que sente. Às vezes ela se sente também, ela tem um sentimento de culpa em relação a outra pessoa. Tipo assim, a outra pessoa de repente ajudou quando ela mais precisou, numa época que ela estava ruim, que ela estava bem emocionalmente, tinha saído de alguma perda e emendou às vezes uma relação na outra, e essa pessoa foi, legal com ela. Então aí o que acontece? Ela meio que se sente assim, se eu sair agora da vida daquela pessoa, ela vai sofrer, eu sou culpado desse sofrimento. Então eu não posso fazer isso, eu tenho que continuar. Outra coisa, deixa eu ler a pergunta de novo. Eu acho que é basicamente isso, mas assim, o que eu acredito mais, quando acontece isso realmente, o que eu acredito mais é na questão da pessoa, assim, às vezes por motivo de dívida, não dívida financeira, tá? Dívida emocional mesmo. Às vezes por dívida, às vezes por uma questão, às vezes de comodismo, ou às vezes porque a pessoa é muito boazinha, faz tudo por ela. Então, o ser, né, ele se sente com uma obrigação em relação ao outro. Então, ele passa aqueles anos todos da vida dele, ao lado daquela pessoa, falando para ele mesmo, você ama aquela pessoa, você ama aquela pessoa, você ama aquela pessoa, você ama, você ama. E chega a um ponto que faz tanta afirmação acerca disso para ele mesmo, porque ele precisa se convencer disso, porque na verdade ele não sente. Então ele acaba acreditando. É igual o mentiroso. A pessoa que tem o hábito da mentira, ele chega um ponto que ele está tão acostumado a falar mentira que ele acaba acreditando nas próprias mentiras dele, achando que aquilo é verdadeiro. Percebe? Então, assim, é nesse ponto, é nesse sentido que eu acho que acontece da pessoa não amar e pensar que ama. E aí você poderia vir dentro dessa pergunta com uma outra pergunta para mim. Mas por que você está falando isso, Raquel? Como é que você sabe que não ama de verdade? Como é que você, pode supor isso de repente? Não, eu estou supondo realmente, mas aí eu parto de uma outra pergunta para você. Vou te responder essa segunda pergunta dentro da primeira com uma outra pergunta. Se a pessoa ama mesmo de verdade, ela se oportunaria, de repente, querer conhecer outra pessoa? Ou ter relacionamento com outra pessoa? Porque pensa, vamos imaginar que eu, tenho uma relação com a pessoa e eu acredito fielmente que eu amo essa pessoa que está comigo. Mas eu tô nas redes sociais aí, dando mole para todo mundo assim e permitindo encontro, permitindo conversas, permitindo uma relação, o início de uma relação de repente com outra pessoa.
Então, no fundo, eu amo quem está comigo? Claro que não. Se eu amasse, eu não ia fazer isso. Eu não ia abrir minha porta para mais ninguém entrar. Aquele ser que eu amo me basta. Se eu estou abrindo a porta para outras pessoas, mesmo que eu me arrependa com dor na consciência em relação a com quem está comigo, é talvez pela gratidão. Por isso que eu falo que pode ser pela gratidão, pode ser por se sentir obrigado em relação àquela pessoa, por se sentir culpado em relação àquela pessoa. São vários motivos, né? Mas aí, de repente, na hora H, o cara não vai, ou então a mulher não vai, volta, porque a consciência pesou. Mas a consciência pesou por quê? Porque é uma verdade? Não. Porque ela tem medo da outra pessoa que ficou em casa de repente, lá, ó, o traído, de repente descobrir e sofrer. E aí é a culpa que não quer carregar nas costas, percebeu? Então, assim, Gente, relacionamento é uma coisa muito complexa e muito pessoal. Não dá pra gente tirar bagagem como se fosse uma regra que funcionasse para todo mundo. Não funciona. Ele é único, ele é exclusivo, ele é do momento. Tem que ser analisado. Tem caso a caso. Entendeu? A gente não pode. Por isso que eu sempre falei aqui, a gente não pode julgar ninguém, a gente não pode criar preconceitos em relação a ninguém, né? Porque quem somos nós, né? Tanta coisa que a gente faz errada e a gente não assume. E por que a gente vai condenar alguém, né? Então vamos pensar nisso, nessa hipótese, né? Segundo, é possível, segunda pergunta, dentro do mesmo vídeo, tá? É possível ser feliz ao lado de alguém que faz tudo por você, mesmo que não sinta amor por essa pessoa? Olha, eu não acredito. Eu acredito sim que às vezes a pessoa se acostuma a um comodismo naquela situação, né? Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde a pessoa vai ficar frustrada, porque vai estar sempre faltando alguma coisa. Faltando o quê? Ele é amado, mas ele não ama. E o gostoso na relação, o que torna a relação prazerosa, o que torna a relação satisfatória, feliz, proporciona aquela felicidade, aquela alegria, aquele brilho no olhar, aquela coisa que você, de repente, você se vê sorrindo, brincando e não sabe nem por quê, porque não tem um motivo plausível para você, concreto, para você estar nessa euforia toda, e você tá. É aquele velho ditado que a gente fala assim, gente, eu tô me sentindo uma criança de novo. E não é mentira, porque quando a gente ama de verdade uma pessoa, a gente sente aquele friozinho na barriga, o coração dispara, parece que vai pular para fora da blusa, só de ver o outro, né? É um tremor, é um nervosismo, e cada um dentro desse nervosismo reage de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, eu despenco a falar. Eu já sou falante pra caramba, né? Mas quando eu fico muito nervosa, assim, vamos supor, vou encontrar um primeiro encontro com uma pessoa, né? E eu sou apaixonada por essa pessoa, vamos imaginar. Eu vou encontrar com ela. Cara, eu vou com meu coração a mil, saindo pela boca. Começa por aí. O coração vai saindo pela boca, a mão suando igual uma condenada, né? Os lábios, eu preciso de falar o tempo todo e eu disparo a falar mesmo com pressão, para a pessoa não perceber meus lábios tremendo, porque assim, é
um turbilhão, um tsunami que acontece de emoção. É coração batendo forte, é frio na barriga, sabe aquela sensação que a gente tem assim, que dá aquela coisa no corpo da gente, que parece que tem a formiguinha que vem subindo desde o pé assim até em cima, assim. Caramba, olha, eu tenho que disfarçar. Então, para não deixar o outro perceber que eu tô nesse nervosismo todo, essa emoção toda por, por amar, né, e estar junto com a pessoa amada, eu despenco a falar igual a condenada. Mas eu falo que eu não dou nem tempo, coitada, abrir a boca. Por quê? Porque se eu deixar e eu parar de falar, claro que meus lábios vão bater, vão tremer, aqui vai tensionar. Então, eu não posso dar essa bandeira, então eu falo. Mas assim, cada um é de um jeito, né? Mas assim, e quem não quer sentir isso, gente? A coisa mais gostosa é você amar uma pessoa e você se sentir amado, correspondido. Você abraçar aquela pessoa e você sentir o corpo dela também trêmulo. Percebe? E, de repente, na pergunta aqui, se é possível ser feliz ao lado só um amando. Não existe essa história de o meu amor é tão grande por você que ele dá por mim e por você. Não. Todo ser humano quer amar e ser amado. E até essa pessoa que te ama, um dia ela vai vir com a conta para cima de tu. Porque ela também quer ser amada. A esperança dela, no fundo, é ela fazer tanto por você, te amar tanto, que você vai falar assim, poxa, ela é uma pessoa bacana. E aí você, com o tempo, vai passar a amá-la. Não, não vai. Quando tem que existir esse processo de aprendizagem de amar, ele começa desde o início. É um gatilho. Entendeu? Se ele não começar desde o início, ele não vai começar de trás para frente. Esse gatilho ele é disparado no primeiro momento. Ele vai crescer, se desenvolver, se firmar, se concretizar no desenrolar. Mas o gatilho é no início, né? Então, pense nisso. Eu não acredito. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde, os dois ficarão frustrados. Ele porque ele não ama. E a pessoa quer amar também. E ela porque ela não é amada. E todo mundo... E aí, acontece o quê? Tem amor nessa relação? Não. Só há amor numa relação quando os dois amam. Ou seja, eu amo e sou amada. O outro ama e é amado. Aí tem amor. Percebeu? E a última perguntinha, é porque tem mais aqui, tem várias folhinhas. A última perguntinha dessa foi para você, quer dizer, está perguntando uma coisa pessoal para mim. Fiquem atentos à primeira fala minha. Todo mundo é único, então cada um faz para si, mas não pensa que isso aqui é uma regra, não. De repente dá certo comigo e não pode não dar certo contigo. Mas vamos lá. Para você, o que uma relação amorosa proporciona nas pessoas envolvidas? Ai, tudo. Pô, tudo. Gente, é uma sensação de completude, é uma sensação de acolhimento, é uma sensação de cumplicidade, de companheirismo, de saber que pode contar com aquela outra pessoa, de saber que a outra pessoa percebe que ela também pode contar contigo. É um descobrir o outro e a nós mesmos
dentro de uma relação de casal. Ou seja, eu me descubro como eu e eu descubro o meu parceiro como ele, mas a gente se tornando um nós juntos. Então, assim, é indescritível, uma troca de energia positiva. É um sentir plena, bem, feliz, até mesmo enfrentando dificuldades, piores dificuldades da vida. É aquela história que todo mundo olha e fala assim, gente, olha a cara da fulana. Fulana parece que nunca tem problema na vida. Tem. Só que ela é amada e ela ama. Então ela é plena. Ela pode estar se passando por aquela dificuldade imensa de desestruturar qualquer um. Ela não desestrutura porque ela está em harmonia, em equilíbrio com todas as áreas dela, porque a partir do momento que você se afina nas suas áreas, pode vir o que vier, tempestade que vier, tsunami que vier, que a pessoa que está do seu lado vai te segurar e vai falar assim, você não vai nessa, você não vai rodar, eu vou te segurar. E vice-versa. É uma troca. É uma troca maravilhosa, só quem já sentiu sabe o que é isso. É um doar, sem nada esperar em troca, e ao mesmo tempo ter tudo em troca. Espero ter respondido. Sigam o coração de vocês, sigam a intuição de vocês. Perceba, permita-se sentir e perceber o outro. E aí você vai saber escolher qual o melhor caminho a seguir, ok? Um beijo, até o próximo!